Gente querida, pastor Oséias Silva vai ministrar uma palavra para nós. Deixa eu perguntar, quem ama esse homem aqui? Eu amo esse homem aqui, eu amo esse homem. Esse homem é um amigo que Deus me deu, querido. Esse homem vinha na Quírios, a gente tinha aqui, sei lá, 200 pessoas aqui sentadas na frente, ele já ministrava para nós com essa alegria que ele ministra. É um camarada que já coloquei numas frias, já vem cantar comigo, vem cantar aqui comigo, ele veio cantar comigo, mas é bênção demais. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida do Oséias, vamos declarar a palavra, comece a orar por ele, porque à medida que você ora por ele, a bênção de Deus vem sobre sua vida, amém? Senhor, abençoa a vida do Oséias, derrama a tua graça sobre ele, dá a tua autoridade, dá a tua revelação, dá a tua compreensão, traz, Senhor, pensamentos novos, uma revelação nova da tua palavra, porque nós estamos ansiosos para ouvir o que o Senhor colocou no coração dele, para compartilhar conosco, em nome de Jesus, amém. Para aí, Oséias, levanta bem alto sua Bíblia, diga aí. Deus está no nosso meio, isso é poderoso. Nós estamos felizes com Deus porque Ele é Deus. Você está feliz com Deus, não tenho dúvida disso. E hoje, nesse primeiro dia, eu fico feliz. Eu já nem vou falar que são tantos anos, porque já sou de casa. Um obreiro falou para mim aqui: pastor, se a próxima vez que o senhor vir, já ajuda a gente a arrumar as cadeiras. Eu falei: pode deixar. Eu falei: essa é a liberdade que eu espero, meu Deus. É muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa noite, louvando ao Senhor. E nesse primeiro dia dessa campanha poderosa, eu queria que você separasse esse momento agora para ser ministrado pelo aquilo que Deus vai falar na tua vida. Durante o dia, já estava aqui pelas redondezas, e eu estava estudando a palavra, meditando naquilo que Deus poderia falar com a gente. E o principal que eu quero, antes de eu começar a ministrar a palavra, é te falar uma coisa: Deus ama a quem o busca. Deus tem prazer naqueles que o buscam. E nesse dia, eu falei: Senhor, eu só quero te buscar. Eu tô ensaiando para fazer uma música sobre buscar. Incrível, depois de 23 anos eu percebi que eu não tenho música sobre a palavra buscar, né? Eu tenho muito música de milagre, eu tenho música do sangue. Mas eu falei, ainda não falei eu te buscarei numa música minha. Eu estou nesse mês ensaiando para sair uma música sobre buscar. E eu aproveitei o tempo que eu ia chegar cedo na Quírios. Eu já fiz 2 estrofes. E glória a Deus. Eu ainda não estou muito. Vamos ver se até o final da palavra eu lembro dela. Pego o meu rascunho. Mas pastor Cláudio, sabe de uma coisa? Buscar ao Senhor, quando a Bíblia fala busque ao Senhor enquanto se pode achar, significa que na tua busca Ele é encontrado, Ele é acessado. Eu costumo dizer que Deus, Ele passa imperceptível ao olhar daquele que não tem o desejo. Eu vou te explicar. Quando a pessoa não manifesta nela uma sede genuína de ver a presença de Deus, Deus passa a se camuflado. É por isso que tem muita gente que você encontra e ela fala assim: mas eu não estou vendo Deus, mas eu não consigo entender, mas eu não consigo, por que está acontecendo isso, por que isso, por que aquilo? Porque na linguagem do pastor Oséias, Deus está camuflado. Agora, Deus não passa camuflado, Deus não consegue se esconder, Ele não resiste a um coração puro, um coração sincero, alguém que fala: Senhor, eu desejo estar na tua casa. A Bíblia fala que sacrifícios para Deus, no livro de Salmos, são os quebrantados de coração. E nessa noite eu quero ministrar a tua vida, debaixo de um tema poderoso de 2 mulheres que eram imperceptíveis. Hoje eu quero falar sobre pessoas que se acham muitas vezes não estão sendo enxergadas. Talvez você está aqui nessa noite e em algum momento, ou até mesmo hoje, você está se sentindo em alguma área da tua vida, não estão te enxergando. De repente,
existem pessoas que já tiveram a sensação de estar imperceptíveis numa situação. Será que ninguém me vê? E hoje eu quero falar sobre duas mulheres que estavam à margem de uma sociedade, mas Deus fez elas assumir o papel principal da história delas. E nessa campanha, neste primeiro dia aqui na Quírios, eu quero colocar esse tema principal na minha palavra sobre assuma a sua história em Deus. Diga, eu vou assumir a minha história em Deus. Livro de Êxodo, no capítulo 15, livro de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 15. Livro de Êxodo, capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, quem achou, diga amém. Amém. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da qual o nome era Sifrá e Puá, e a outra era Puá. Nome bonito que você dá para o seu filho, né? Puá. Não? Acho que não, né, irmão? E disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Então as parteiras, porém, temeram. Isso é maravilhoso, gente. Eu vou repetir porque é o seguinte, acho que você não entendeu, ó. Sabe quem falou? Não foi o Zé da esquina, não foi o homem da padaria. Quem falou com elas foi quem? O rei do Egito. Imagina o presidente chegar e falar para você, você faz isso, faz aquilo. Olha o que o versículo está dizendo no versículo 17. O que está no 17? As parteiras. Eu vou te dizer uma coisa para 2025. Pode ter má notícia? É claro. Pode ter desafio? Oxi. Mas você vai? Irmão, não há nada que vai fazer você sair da sua trajetória, porque você teme a Deus. E quando teme a Deus, olha o que acontece. No 18, então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizeste isso? Deixando os meninos com vida. Êxodo 1:19 diz, as parteiras disseram, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Êxodo 1, capítulo 20, capítulo 1, versículo 20 diz, portanto, Deus fez bem as parteiras. Eu vou trocar esse versículo. Aonde colocar as parteiras, diga você, diga, portanto, Deus me fará bem e vai me fazer aumentar e se fortalecer pelo seu poder. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele lhe estabeleceu família nessa terra. Fecha os teus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque essa é a sua palavra. Nós te louvamos. Fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos uma história que eu acho e eu considero uma história de coragem, uma história de assumir o controle. Hoje, o tempo todo na minha palavra, eu vou falar sobre você ter o controle, sobre você buscar o controle. E neste primeiro dia dessa campanha, eu posso falar para você que Deus quer que você assuma o controle. Assumir o controle requer muitas vezes abrir mão de coisas. Assumir o controle muitas vezes requer você buscar aquilo que você não iria buscar, fazer aquilo que você não iria fazer, e na maioria das vezes, clamar para que Deus te dê livramentos. Essas mulheres passaram um grande perigo nesse momento. Aqui nós temos uma história de um cara que tinha poder. Nós tínhamos uma história de um cara relevante, que era o rei do Egito. O rei do Egito era a pessoa mais poderosa da época. E quem era a pessoa menos poderosa da época? As parteiras. Quem eram parteiras? Quem eram as mulheres que faziam os partos? Mas eu amo Deus, porque Deus faz assim. Deus, eu amo abrir às vezes alguns pregadores, eu adoro pregação pentecostal, até porque eu sou. E dele, quando ele fala assim, porque Deus faz você ser o que você não era, eu falava, é isso. Eu amo essa parte onde a gente aprende que Deus faz as coisas que não são, serem. Aquilo que era imperceptível, duas pessoas marginalizadas pela sociedade,
E quando eu falo marginalizadas, duas pessoas à margem. À margem. O que era o correto? O correto era o rei do Egito. Era falar com alguém. Não, ele pegou duas pessoas que... Agora, pastor Klaus, uma coisa que eu percebi nessa passagem. Acho que a igreja vai perceber comigo. Como é que era o nome das mulheres, que eu até brinquei? Sifrá? Agora, como era o nome do rei do Egito? Deus tem até as escrituras são escritas de uma maneira que você consegue entender o que está acontecendo ali. Porque para Deus não interessa o que é o rei do Egito, porque para Deus não interessa tamanho, porque para Deus não interessa força, para Deus interessa propósito. Você está entendendo? Deus tinha um propósito com quem? Com o grande rei do Egito? Tanto é que nem o nome dele é citado. Mas Deus fala, Sifrá e Puá. E nessa noite o Deus que estava falando com as parteiras, hoje fala com você que saiu de casa aflito. Fala o teu nome aí, fala o teu nome. Deus está falando com você e Ele te diz, eu não te esqueci, eu sou Deus que não mudou. Então, irmão, o que eu estou te falando aqui? Que não interessa o que falaram para você. Ah, porque precisa ser desse jeito, porque você precisa ter esse nome, precisa ter esse jeito. Não. Você precisa estar diante de Deus em espírito e em verdade. O que mais acontece na nossa vida é quando a gente deixa, eu tenho um termo que a gente fala, deixar o bonde da história passar. Tem muitas pessoas que se arrependem porque eu fiz, porque eu não fiz isso, porque será que naquela época, será que desse jeito, se tivesse sido dessa forma? E muitas vezes, gente, a nossa cabeça vai criando celeumas, vai criando até lutas internas que vai deixando a gente menor dentro da gente, porque a gente começa a duvidar de nós mesmos por causa de alguma coisa que a gente não fez. O que essa palavra me ensina, preste atenção, é sobre você estar temente diante de Deus e não ter medo de viver o que Ele colocar nas tuas mãos. E nem sempre o que Ele colocar nas tuas mãos vai ser fácil. Ele vai colocar algo que você vai ter que se doar, vai ter que lutar, vai ter que... Olha, quando eu canto, Deus já tem um caminho aberto sobre as águas, faz romper, eu estou dizendo que a vida minha é uma vida que Deus tem que romper comigo. Deus tem que abrir as águas, Deus tem que fazer chover no deserto. Agora, eu preciso ter o meu papel. Qual é o meu papel? Assumir a minha posição. Essas parteiras tiveram um papel principal, por quê? Ah, porque elas foram boazinhas? Irmão, na moral, de verdade, sinceramente, era mais cômodo obedecer o rei do Egito, sim ou não? Gente, era o rei. Elas falavam assim, não, vamos fazer, não tem nada, a gente não tem nada a ver com isso. E de repente a gente vai ficar até bem na fita com o rei. Mas algo que Deus nos convida nessa noite a perceber. Aquilo que Ele colocou no nosso coração é inegociável. Você lembra do dia que Ele te transformou, que Ele te salvou? Você lembra da tua primeira vez com Jesus? É negociável isso? Eu vou te fazer essa pergunta porque essa pergunta é séria para esse início de campanha. É isso que vai ditar o teu ano, é isso que vai fazer você entender o que Deus tem para a tua vida em 2025. Aquilo que Deus plantou no teu coração é negociável? Então diga, aquilo que Deus tem para mim é o que eu não consigo entender, mas é o melhor para mim. Irmão, muitas vezes a gente quer moldar a nossa fé, a gente quer fazer a nossa fé nos servir. A nossa fé não vai, irmãos, preste atenção, a fé não vai te fazer vencer, a fé vai te tornar uma pessoa melhor. Pastor, que heresia que é essa? Como ela não vai me fazer vencer? Não, todas as vezes não, porque muitas vezes nós oramos a Deus e queremos que Ele faça do nosso jeito, mas a fé vai te moldar de um jeito com que você viva melhor com a vontade de Deus. Quem está entendendo? Às vezes é duro falar isso.
Porque você quer, irmão, nosso coração é do meu jeito. Senhor, faz, eu estou crendo, eu estou dando isso, Senhor, eu oro. Não. A tua fé vai fazer o seguinte: Senhor, eu temo a tua presença, eu estou diante de ti, eu vou assumir a minha posição, e não interessa o que o rei do Egito falar, se for para bem ou para pior, eu te sirvo. E sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer a vontade dele, e a vontade dele é a melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? A Bíblia fala que porque as parteiras temeram a Deus, Deus lhe fez o quê? 3 coisas. E aconteceu que Deus fez bem as parteiras. Essa é a primeira situação. Diga: Deus tem todo o bem dele para a minha vida. Diga: Deus tem crescimento para a minha vida. Diga: e Deus tem força para a minha vida. Irmão, eu aprendi a fazer atos proféticos. Em momentos de luta, em momentos de desafio, eu te convido a profetizar sobre as situações. Você lembra de Ezequiel? Ezequiel estava diante de um vale. Ele profetizou e aquele vale teve vida. Sabe o que acontece? Satanás já quer saber. Satanás já conta com o seu esmorecimento. Satanás fala assim: ele vai desistir ali. Satanás, ele já conta com você de repente não querendo chegar até o final. Mas sabe de uma coisa? Deus te chamou para permanecer, para assumir o controle. Tem gente que passa a vida inteira e é coadjuvante da própria história. Deixou passar. Nessa noite, neste primeiro dia, assim como aquelas parteiras, eu convido você a assumir o controle daquilo que Deus pode fazer nesse ano na tua vida. Eu vou repetir: Deus fará grandes coisas esse ano. Mas a pergunta que eu te faço neste primeiro dia: assuma o controle? Você deseja assumir o controle? Como você vai assumir o controle? Orando nesse ano mais do que o ano passado, buscando, jejuando. Irmão, eu entrei em 2025 com alguns desafios. E eu fiz um voto com Deus. Falei: Senhor, esse ano eu vou orar 2 vezes mais que o ano passado. Senhor, esse ano eu vou entregar ofertas 2 vezes mais que o ano passado. Porque o ano passado já passou e esse ano o Senhor tem o melhor. O Senhor tem muito mais. Então, irmãos, eu já vivi algumas situações. Graças a Deus, primeira semana do ano, eu estava gravando, e aí uma pessoa falou assim: eu tinha uma vontade de ter um instrumento que o pessoal sabe que toca teclado. Eu sempre quis ter um Nord. E aí eu falei: o Nord é um instrumento um pouquinho barato, irmão, custa uns 30 mil reais. E assim é um desafio. Aqui no Brasil custa isso aí. Mas nos Estados Unidos, aí um amigo meu falou: olha, Zé, eu estou indo para os Estados Unidos, e surgiu uma proposta, e eu fechei um trabalho, e a pessoa que fechou o trabalho comigo falou: olha, eu estou indo para os Estados Unidos, e eu fiquei sabendo que você gosta do Nord, então quer que eu traga um para você, e a gente desconta, não sei o que. Já estou com o Nord em casa. Eu estou te dizendo não só de bens materiais, eu estou te dizendo que nós precisamos acreditar na boa vontade de Deus. Nós não precisamos pedir a boa vontade. Eu vou repetir: nós não precisamos pedir, nós precisamos acreditar. Porque se você tem fé, meu irmão, vai se mover montanhas. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 1, há uma história de um rapaz paralítico. É outro rapaz que estava marginalizado da história. Eu vou falar sobre 3 pessoas marginalizadas. A primeira foi Sifra e Puá. A segunda é um cara que não andava, e ele estava na porta de um templo chamado Formosa. Ele era nem coadjuvante. Como é que chama essas pessoas que aparecem no filme e você não vê ela? Figurante. Ele era um figurante. E ele estava ali fazendo figuração. Aí chega os personagens principais, Pedro e João. Aí na porta Formosa, o figurante inventa de causar. Ele faz assim: ei, você aí, me dá um dinheiro. Oh, perdão, pastor, perdão. É louvor, né? Não, né? Não. Mas podia ser um louvor, né? Ei, você aí. É boa. É boa. Esse homem era inteligente. Sabe de uma coisa? Esse coxo começa a falar: olha, me dá um dinheiro.
O azar do coxo é que Pedro e João eram como jovens na igreja. Assim, não tinha muito. Estou brincando, irmão. Brincadeira. É brincadeira. Oh, não me cancelem. Não me cancelem. Acontece que Pedro e João falou assim: olha, a gente não tem dinheiro. Só que eles tinham como jovens poder de Deus. E eles falaram assim: levanta e anda. Mas o legal dessa história, aquele coxo, o pastor Klaus, ele podia falar assim: é muito fácil para eles, mas eu já estou aqui no meu conforto. Eu não pedi para levantar, pedi uma oferta. Eu pedi um dinheirinho. Eu pedi o dinheiro do cigarro. Eu não quero levantar. Eu não quero assumir o controle. Eu não quero assumir os riscos. Irmãos, por quê? Você está entendendo? Nós estamos aqui não brincando de cantar um louvor, não falando meia hora uma palavra para você bonita, não. Nós estamos falando sobre assumir a nossa história com riscos, com desafios, mas com a esperança de que Deus está conosco. E aquele homem, ele falou assim: levanta e anda, Pedro e João fala. E aquele homem levanta. Para mim o maior milagre não foi ele levantar, não. Um homem que a vida inteira acostumou a receber. Irmãos, você já viu o pessoal que recebe esmola aí, né? Tem até indústria disso. Tem abuso disso. Porque a pessoa fica acostumada. Não vou generalizar, mas você sabe que não. Para mim o maior milagre foi aquele homem pegar o rumo, pegar o controle. Ele não só levantou pelo milagre, mas ele saiu andando, ele saiu em direção àquilo que tinha que acontecer. E nessa noite, em segundo lugar, Deus vai te levantar em direção ao teu propósito. Eu vou repetir de novo aqui na Quírios, 2025, Deus está te levantando em direção ao teu propósito. Não é apenas levantar, mas é ir em direção ao propósito. Deus tem propósito para a tua vida. Levanta suas mãos e diga: eu vou em direção ao meu propósito. Você crê nisso? Então aplauda ao Senhor. Deus está te levando. Deus está te levando em direção ao teu propósito. É tão bom quando a gente tem um propósito. Eu falei aqui sobre posicionamento. Aquela mulher, a Sifra e a Puá, tiveram posicionamento. Esse coxo teve propósito. Ele levantou e foi para o propósito. E agora eu quero falar sobre fé. Deus te dará fé para fazer todas as coisas. A Bíblia me fala, leia comigo aqui Atos 10, no capítulo 34 a 35. Livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 34 a 35. Cornélio, o que ele diz aqui? Antes eu vou fazer um resumo. O Cornélio, junto com a sua família e os amigos, foram os primeiros não-judeus convertidos. Eu sei que você é muito bem ministrado nessa igreja, mas eu preciso te fazer um resumo. Foram a primeira história da primeira família com os amigos não-judeus convertidos a receberem o Espírito Santo. E olha o que no versículo 34 a 35 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz, mas que agradável aquele que, o quê? Mas lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Eu vejo aqui a primeira história de Wi-Fi da Bíblia. Uma viagem dos pastores essa. Mas você vai entender. É porque é o seguinte, eu falo Wi-Fi porque a gente vinha numa linhagem, numa linha assim. Pedro andou com Jesus, então o outro tinha feito assim. Então veio numa linhagem de Jesus uma história que se ligava em quem andou com ele. Então tinha uma conexão com o fio, tinha aquilo ali. Aí os caras começaram a falar, pastor Klaus, não, porque Deus falou comigo, porque nós andamos com Jesus, então agora a igreja vai sair desses caras, e a igreja a partir e saíram mesmo. Só que aí
tem uma visão para Pedro, e aí começa a complicar, porque Pedro fala assim: peraí, a visão era sobre um pano e aquilo que era impuro, tal. E aí chega Cornélio, um cara que nem conheceu, mas ele foi visitado antes de Pedro chegar. Porque, irmãos, assumir a sua história não significa você depender daquilo que as pessoas estão falando, daquilo que é regra, mas assumir a sua história é você viver a sua única conexão com Deus, o único jeito de você falar com Ele. Como que é falar com Deus? Como que é receber com Deus? É você e Ele. Uma vez o meu pastor me ensinou uma coisa: como é que é batizado com o Espírito Santo? Eu perguntei para o meu pastor, falei: pastor, como é que batiza? Ele falou: não sei. Ele falou: eu só sei de uma coisa: abre a tua boca com sinceridade e começa a falar com Ele. Aí no primeiro dia não saiu nada. Aí no segundo, irmão, no terceiro dia eu fui batizado. E se você me explicar até hoje como que eu fui batizado, eu vou falar para você: eu não sei. Mas eu sei que eu abri a minha boca e Deus falou. Se você perguntar para Cornélio como é que aconteceu aquele rolê ali na casa dele, ele falaria para você: eu não sei. Mas o Deus que visitou a Pedro, o Deus que visitou aquela pessoa, o Deus que visitou os judeus, me visitou, é o Deus que vive em todos. Irmãos, eu só vou ter controle da minha história quando eu entender que Deus não está atrelado a lugar, a condição, a jeito. Deus fala com quem o busca. Deus fala com quem está em coração prostrado diante dele. Irmãos, dia 17 de novembro de 2008, eu tive uma experiência horrível. Eu tive uma taquicardia, fui parar no hospital. E eu tocava do Renascer Praise já há uns 10 anos. Aí de repente fui parar no hospital. E eu não sabia o que eu tinha, minha pressão 22, 23. E eu comecei a passar muito mal. E de repente eu me vi prostrado por causa de uma enfermidade. E era a época do Renascer Praise, gravar. E eu fiquei com medo de não gravar, porque eu estava começando a ficar ruim, enfermo. E saiu uma música que eu canto até hoje, chama-se Milagre no Altar. Essa música nasceu numa das minhas piores crises de doença que eu tive. Olha, eu tive teve um médico que falou que eu tinha depressão, teve outro médico que falou que eu tinha síndrome do pânico, e eu tive vários diagnósticos, e eu comecei a tomar até remédios. Só que chegou um dia que no altar, é por isso que eu creio no altar. Tá doente, irmão? Vem para a igreja. Tá com guerra? Aqui é o lugar. Nesse primeiro dia de campanha, eu já te convido a não perder um dia. Irmão, tá com algum desafio? Aqui é o lugar. Tá com alguma situação? Fica tranquilo. Esse é o lugar que você começa a desenrolar. E eu comecei a entender naquele dia que se eu cantasse, eu seria curado. Irmão, eu cantei a música. Sabe a primeira vez que eu cantei Milagre no Altar? Eu cantei a primeira vez na gravação. Eu nunca tinha cantado a música, eu já cantei gravando. E eu falei assim, porque eu estava doente. Eu passei 6 meses tomando remédios, achando que eu estava doente, achando que eu estava enfermo, não saía de casa. Aí um dia, a minha pastora, você conhece, chama-se Bispa Sônia, ela falou: Zé, abre a tua boca. Eu abri, eu cantei. Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Tua glória está neste lugar, fez sobre mim. Sabe por que eu estou te contando isso? Eu estou terminando já. Esse foi o dia que eu assumi a minha história. Eu estou pensando aqui numa coisa. Isso aqui não estava dentro do que eu tinha preparado para a palavra. Acabou de, assim. Eu fico pensando, se naquele dia, se eu não tivesse composto o Milagre no Altar, se essa música não tivesse nascido, talvez eu estaria aqui. Mas aprove Deus naquele dia me ensinar que eu precisava assumir o controle. E a partir daquele dia, desse milagre que aconteceu na minha vida, eu nunca mais parei de cantar. Nunca mais. Irmãos, depois de Milagre no Altar, eu fiz tantas outras músicas. Você deve conhecer outra. Novo dia, novo tempo.
E de lá para cá, irmão, eu fiz tanta coisa. Por causa de uma situação que eu precisava da resposta de Deus. Nessa noite, assim como Cornélio, assim como aquele paralítico, e assim como Sifra e Puá, Deus te convida a assumir o controle do que Ele vai fazer para você e em você. Deus fará por você, em você e através de você. A minha oração que eu vou fazer até agora é fazer você entender que nessa noite é uma noite de chamamento. Pastor, mas eu já sou cristão. Mas não é apenas o cristão. Hoje eu estou te chamando a tomar o controle. Jesus disse para Pedro: Pedro, não afunda. Pedro tinha ido até Jesus. Só que no momento que ele olhou para a fraqueza dele, ele perdeu o controle. Ele quase morre. Jesus convida Pedro a assumir de novo o controle da vida dele. Está cansado? Está enfermo? Deixou alguém enfermo? Assuma o controle. Quantos aqui, eu não estou fazendo chamamento para quem não é crente, eu estou fazendo para a igreja do Senhor. Quantos aqui nessa noite, assim como eu sou um desses, eu sou o primeiro, quer assumir o controle de muita coisa para viver esse ano? Fica de pé então. Quem quer assumir o controle, fica de pé. Aqueles que desejam assumir o controle, fica de pé e começa a orar. Nós vamos cantar essa música Milagre no Altar. Mas antes de cantarmos essa música, Deus vai entregar na tua mão o controle. Fecha os teus olhos agora e ora. Fecha os teus olhos agora e fala: Senhor, eu desejo, Senhor, viver uma nova história. Você que tem uma situação para resolver, fala: Senhor, eu quero assumir esse controle. Não deixa Satanás falar para você o que ele é, o que tem que ser, o que não vai ser. Quem vai falar na tua vida é Jesus. Diga: eu vou falar com Jesus e é Ele quem decide. Começa a orar aí, começa a orar. Qual área da tua vida que parece que está fora do controle? Qual área da tua vida que parece que já nasceu em 2025 fora do controle? Começa a assumir o controle agora. Fala: Senhor, eu tomo posse. Essa área da minha vida eu tomo posse. Se alguma situação, fala: Senhor, eu vou clamar. Eu vou clamar. Ora. Se você está com um familiar teu, também ora junto. E começa a falar: nesse é o ano de assumir. Nós vamos assumir a nossa história, viu? Nós vamos assumir o nosso controle em Deus. Não vai estar fora. É um filho? É uma esposa? É um parente? É uma situação? Traz. Fala: Senhor, traz a existência. Traz a existência. Espírito Santo, nós te louvamos e nós falamos: o poder e a honra está em tuas mãos. A ti pertence o poder, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor. E nós queremos nessa noite dizer: o controle é teu. E nós assumimos essa história que tu tem para nós. Senhor, o rei do Egito não vai nos dominar. Satanás não tem poder. A enfermidade não vai nos dominar. Nós levantamos e andamos. A religiosidade não está marcando a nossa vida. Como Cornélio, nós vamos viver a tua presença. Começa a falar em línguas. Começa a buscar ao Senhor agora. Começa a buscar ao Senhor. Começa.